Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e hoje é o segundo dia do Encontro Nacional da Brint 2023, encontro que acontece essa semana em São Paulo e que congrega os principais provedores de acesso do Brasil, o grande evento dos provedores de acesso do Brasil. Hoje o evento está bem movimentado, vocês vão reparar que o barulho está um pouco alto, daqui a pouco vai inclusive ter um show aqui, então a movimentação está além do normal, mas a gente vai tentar fazer um resumo daquilo que foi mais importante no dia de hoje. Vários pontos aqui que a gente tem que destacar, algumas questões relevantes, tanto das discussões do Congresso, quanto com relação às observações da feira aqui que a gente vê. O primeiro ponto que eu queria trazer é a preocupação crescente dos provedores de internet com a questão de cibersegurança, tá? É um tema que já de alguma maneira permeia os debates da Brint há alguns anos, mas esse ano especificamente a preocupação é com o crescente número de ataques que esses provedores, principalmente os pequenos, provedores com menos de 1000 assinantes, empresas pequenas, têm sofrido do tipo de ataque de negação, né, DDoS. Esses ataques têm acontecido basicamente porque esses provedores não têm a infraestrutura necessária para combater esse tipo de ataque. E são ataques quase sempre maliciosos, feitos com o intuito de extorquir dinheiro desses provedores, com pedido de resgate para que aqueles ataques cessem. E era um problema que aconteceu em 2021 com uma empresa específica que estava promovendo esse tipo de ação. Houve uma prisão na ocasião, uma investigação e uma prisão dessa empresa que estava proporcionando esse tipo de ataque, mas esse ano a coisa voltou com força total, a ponto de a Brint ter montado uma estrutura que agora atende esses pequenos provedores, de dar suporte para combater esse tipo de ação criminosa, né? Então a preocupação da Brint, isso quem nos colocou foi o diretor de produtos deles, o Breno Vale, a preocupação da Brint é que eles tenham a quem recorrer. Então a Brint contratou uma empresa de segurança, uma empresa que atua nessa área. Essa empresa está fazendo a implementação dos softwares e da metodologia de combate aos ataques de negação que acontecem nas redes das pequenas provedoras, e quando acontece esse ataque, eles conseguem agir rapidamente e o pequeno provedor não fica refém do criminoso. O problema é que poucos provedores de pequeno porte aderiram a essa metodologia ou sabem do problema. E aí nos remete a um outro ponto, que foi inclusive trazido aqui pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que é o ponto da falta de informação que existe hoje nesse grande mercado de internet. Lembrando que hoje os pequenos e médios provedores representam mais de 50% dos acessos à internet no Brasil, o que dá uma dimensão do problema. Grande parte das empresas sequer tem consciência de como combater os riscos de ataques cibernéticos. Então é um problema muito sério, muito grave. A gente sabe que o Brasil está entre os países que mais sofrem ataques cibernéticos no mundo. É um dos países que também tem uma atuação destacada no combate ao cybercrime, mas é desproporcional a quantidade de ataques que sofre e a quantidade de problemas que precisa resolver. Então, inclusive o Gabinete de Segurança Institucional, que participou aqui do evento, voltou a manifestar a intenção deles, está em processo de consulta pública, a intenção deles de criar uma agência de cibersegurança. E aí eu fui conversar com o representante do GSI, que participou aqui do evento, com o Marcelo Malaguti, e o que ele colocou é o seguinte: olha, a gente entende que tem que atuar de maneira coordenada com a Anatel. De maneira nenhuma nós queremos tirar papel da Anatel no combate aos problemas de segurança cibernética, mas aí o que ele ponderou é que o foco da atuação do GSI vai ser outro. Não vai ser na infraestrutura crítica, mas sim nos serviços críticos. Então eles estão preocupados com os ataques que possam afetar os serviços críticos, que são os serviços ao cidadão, os serviços de governo eletrônico, os serviços essenciais que são prestados por meio da internet. Mas entende que essa futura agência, se vier a ser criada, vai ter que atuar de maneira coordenada com a Anatel e com outras agências reguladoras para poder dar vazão e atuar de maneira mais ampla no combate ao problema de crimes cibernéticos. Então esse foi um destaque do que a gente viu aqui na feira, o problema de segurança batendo forte nos pequenos provedores, o que é uma preocupação muito grande, porque, como eu coloquei, mais de 50% do acesso de banda larga no Brasil é hoje proporcionado por pequenos provedores. Um outro ponto que foi destacado aqui
a preocupação desses pequenos provedores com a integração das redes deles aos novos serviços que vão surgir e que estão sendo desenvolvidos agora. Então a gente fala muito de conectividade direta via satélite aos dispositivos, a gente fala muito de internet das coisas, redes privativas, são realidades que estão batendo aí no mundo das telecomunicações e que os pequenos provedores ainda não têm muita ideia de como é que vai funcionar a integração da rede deles a esses sistemas. Então, esse foi um ponto de debate, um ponto de preocupação, mas principalmente no 5G, porque havia uma crença entre os pequenos provedores de que com a chegada do 5G, as redes de fibras que eles têm hoje disponíveis poderiam ser utilizadas pelas operadoras móveis para fazer o backhaul, para fazer a prestação de serviço. E não é isso que está acontecendo. Na verdade, a realidade é bem diferente. A rede de móvel e a rede de fibra hoje disponível no Brasil são redes que não se conversam, porque a rede de fibra ainda não está preparada para dar suporte às necessidades das redes móveis. E aí, conversando com alguns especialistas, a gente conversou especialmente com a ConnectWay, que aliás é patrocinadora desse podcast, deixar isso bem claro desde já, e conversamos também com a Skylane, que é uma empresa especializada em tecnologias de rede de fibra ótica. O que eles chamam a atenção é o fato de que as redes hoje disponíveis no Brasil são quase todas GPON, e o GPON, por problema de latência e de capacidade de tráfego, não atende às demandas do 5G. É preciso você fazer a migração para o XGS-PON. E aí o XGS-PON é uma tecnologia que hoje já está resolvida do ponto de vista técnico, mas que ainda tem um custo. Então não todos os provedores no Brasil estão adotando a tecnologia XGS-PON, existem poucos casos comerciais, a Alaris é uma delas, a gente até vai trazer amanhã uma entrevista com o CEO da Alaris, que ele fala um pouco sobre essa estratégia deles, mas de qualquer maneira, a perspectiva, e que é uma questão que já está sendo colocada, inclusive pelos fornecedores aqui na feira, boa parte dos estandes que tratam de infraestrutura de fibra já trazem tecnologia XGS-PON, é quando que vai começar essa migração das redes de banda larga dos pequenos provedores para essa nova tecnologia, o que vai ser essencial, principalmente para poder fazer a integração com o 5G, caso eles queiram atender, claro, as demandas dos operadores móveis aí na conectividade de backhaul das redes de 5G e para dar suporte ao desenvolvimento do 5G. Então, esses são temas que estão acontecendo de debate aqui no evento e que ficam muito evidentes quando a gente olha os estandes aqui da feira. Um outro ponto legal que eu queria destacar no boletim de hoje e na nossa cobertura é uma polêmica sobre a Anatel interferir ou não na divisão entre aquilo que os provedores de acesso cobram como serviço de valor adicionado e aquilo que eles cobram como serviço de telecomunicações, como serviço de comunicação multimídia, que é o serviço de banda larga, né? A Anatel está trabalhando, tem um grupo para estabelecer qual seria o percentual ótimo de divisão entre SVA, serviço de valor adicionado, e o serviço de telecom. E o número que a Anatel está trabalhando é 40-60, ou seja, até 40% da conta do usuário é razoável que seja cobrado como serviço de valor adicionado. Mais do que isso, já configuraria de alguma maneira uma forma de tentativa de elisão fiscal, né? Por que isso é importante? Justamente porque as secretarias de Fazenda, as receitas federais, estão buscando os provedores hoje para tentar coibir esse tipo de elisão fiscal, porque hoje é muito comum a prática de jogar quase todo o custo dentro do serviço de valor adicionado, que não pagam ICMS, pagam ISS e muitas vezes nem o ISS precisam pagar, e portanto existe um ganho tributário importante para os provedores aí. A Anatel entende que isso não pode continuar dessa maneira, porque existe inclusive o risco das receitas federais sequer reconhecerem, né, o serviço de telecomunicações como um serviço autêntico, caso continue tudo sendo jogado como serviço de valor adicionado. Por isso que a Anatel quer regular. Mas aí o que a Anatel nos colocou é que eles estão fazendo agora um trabalho de tentar entender essa dinâmica, né, e conscientizar, inclusive, os próprios operadores para que coloquem limites e que não cobrem tudo como serviço de valor adicionado. Esse é um tema super polêmico para provedores de acesso e que foi discutido aqui no evento também. A gente acompanhou esse debate. Um outro tema também mais ou menos na mesma linha e que me chamou muito a atenção, ontem eu comentei na nossa cobertura que
tem uma grande quantidade de empresas aqui focadas na oferta de serviços de streaming para provedores de internet, né? Esse mercado está crescendo muito, as operadoras de telecomunicações de pequeno porte, de médio porte, acordaram para a importância de agregar valor aos seus serviços e o streaming é um dos serviços que podem ser colocados. O problema é que existe uma certa confusão sobre o que pode ou o que não pode ser colocado dentro de uma plataforma de streaming. E um dos objetos do desejo aí de todas as plataformas de streaming e dos provedores de internet é obviamente o sinal da TV Globo. Só que a má notícia é que o sinal da TV Globo não é gratuito e não pode ser pego do ar e colocado simplesmente no serviço de streaming dos pequenos provedores. Isso precisa ser feito de uma maneira negociada. Então existem alguns provedores que estão anunciando aqui parcerias com a Globo. Eu destaco a parceria, por exemplo, da Watch TV com a Globo, uma parceria ampla e é uma das primeiras que estão sendo fechadas no sentido de permitir a inclusão no serviço da Watch dos canais pagos da Globo e também da TV Globo aberta, né? E aí hoje, conversando com o pessoal da Globo que participou do evento aqui, que esteve aqui no evento, a gente esclareceu bem esse ponto. Quer dizer, como que a Globo trabalha, né? Para você colocar o sinal da TV Globo dentro de um serviço de streaming, isso aí precisa estar acordado, negociado em contrato. É necessário fazer um trabalho de integração técnica, é preciso fazer, claro, um acordo comercial e um trabalho de validação também, de autenticação daquele serviço, para evitar riscos, por exemplo, de pirataria de conteúdo, roubo de propriedade intelectual, inclusive para que o provedor tenha autorização para utilizar o material de divulgação da TV Globo, por exemplo, imagens de personagens, títulos de novelas, fotos de produções, logotipos. Tudo isso precisa ser feito com autorização específica da Globo. Aliás, vale não só para a Globo, como para qualquer provedor de conteúdo, mas eu destaco aqui a Globo porque é, de alguma maneira, um conteúdo que é muito demandado pelos consumidores e que sempre foi objeto do desejo dos provedores de streaming, né, do serviço de streaming. E só recentemente a Globo começou a autorizar os serviços de streaming a incluírem os seus canais. São poucos os que têm autorização, como eu mencionei, a Watch TV é uma delas. Existem outros que já negociaram também, como a Zapping, a Select Hub, que já negociaram com a Globo algum nível de liberação dos sinais, não necessariamente todos. Esse modelo, principalmente da distribuição do sinal da Globo TV aberta, ele é especialmente complexo porque ele precisa ser feito inclusive em parceria com os provedores, com as afiliadas da Globo regionais e locais, porque eles também têm uma remuneração em cima disso. Então são acordos que precisam ser feitos um a um, né? E a informação que a gente apurou aqui no evento é que a Globo está fazendo um trabalho de conscientização dos pequenos provedores, nesse sentido, de que é preciso ter autorização dela para botar o sinal da TV Globo no ar. Empresas que já são parceiras da Globo, que já fecharam essas parcerias, como a Watch TV, estão especialmente empenhadas em conscientizar os provedores dessa necessidade e ajudar os provedores a utilizar essas marcas que são importantes, como marcas de novelas, marcas de séries, fotos de atores e atrizes famosas, no seu material de divulgação e fazer a divulgação adequada, inclusive casando essa divulgação com o lançamento de novos produtos, de novas produções que possam agregar valor. Então, existe de fato essa tendência de você ampliar os serviços de streaming, o serviço de conteúdo nas ofertas dos pequenos provedores. Isso está muito claro aqui no evento da Brint, mas isso precisa ser feito com cuidado e com responsabilidade. Isso é um dos aspectos que a gente está destacando aqui no nosso noticiário. E para a gente encerrar a nossa leitura do que aconteceu na Brint hoje, queria falar um pouquinho de Wi-Fi 6. A gente já falou isso ontem, a Brint está trabalhando de maneira bastante intensiva, principalmente para a divulgação da tecnologia Wi-Fi 6E. Ela vai ser uma das empresas integradoras dos sistemas AFC, que é o sistema que faz o gerenciamento de frequências para uso do Wi-Fi 6E outdoor. A Brint defende fortemente que os provedores tenham acesso à faixa não licenciada de espectro para o Wi-Fi 6, porque entende que é uma oportunidade para eles de poderem oferecer serviços fora do ambiente doméstico, né?
E o que a gente vê aqui no evento, aí fazendo a ponte com o que acontece no pavilhão de exposição, é uma grande quantidade de fornecedores hoje trazendo tecnologias de Wi-Fi inteligente, de gestão de Wi-Fi, né? Porque até então o provedor quase sempre colocava lá o hotspot Wi-Fi na casa do assinante, né? E aquilo lá estava ativado, não tinha muita preocupação. Agora, primeiro, com os serviços demandando mais banda, cada vez mais dispositivos conectados dentro do ambiente doméstico, mais empresas oferecendo serviços de Wi-Fi, e o que gera, obviamente, ruído no sinal, congestionamento daquela rede Wi-Fi. O Wi-Fi 6E, ou Wi-Fi prestado na faixa de 6 GHz, passa a ser cada vez mais importante, e a gestão desse Wi-Fi passa a ser um grande desafio para os provedores. Então a gente vê muita tecnologia aqui sendo comercializada, oferecida já para os pequenos provedores, de gestão de Wi-Fi, o que é interessante porque até então era uma preocupação principalmente dos grandes operadores, né, de fazer essa gestão de Wi-Fi no ambiente doméstico, e agora os pequenos provedores também começam a ser demandados para que façam essa gestão. Então esse é um outro tema super relevante que a gente destaca aqui do evento da Brint, que está acontecendo esse ano, e é um dos destaques do dia que a gente traz. Com isso a gente encerra a nossa cobertura, o nosso comentário do que foi destaque na Brint 2023. A gente volta amanhã com mais um boletim. Lembrando que ao longo dessa semana os nossos boletins estão sendo patrocinados pela ConnectWay. A gente agradece essa parceria para viabilizar o nosso podcast e a nossa cobertura aqui durante o evento. Ficamos por aqui então. Amanhã a gente volta com mais cobertura da Brint 2023. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais.